Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ontem apareceu um frete, não pude postar a mensagem. Hoje é dia 19/12/2023, está se acabando o ano, falta alguns dias, né? E mais uma mensagem. Essa mensagem aqui, irmão, nós vamos falar sobre somos salvos pela graça ou pelas obras da lei, né? Então, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, diz assim: Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidar conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvo. Tendo tido Paulo e Barnabé pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a convenção dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e lhe anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-lo e mandar-lhe que guardasse a lei de Moisés. Ó, irmão, Paulo teve a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação do Cristo ressuscitado, para pregar o Evangelho. E Paulo, a gente sabemos que lá, na época de Paulo, ele e os outros irmãos sofreram a transição de antes cruz e prós-cruz. Prós-cruz era após a morte de Jesus. Jesus já tinha feito a obra dele, já tinha consumado tudo. Mas o templo em Jerusalém ainda estava de pé. O templo em Jerusalém era a morada de Deus. Da cruz para trás. Cristo, Deus habitava lá. Deus se manifestava no templo. Então, o símbolo maior era o templo para o judeu. Era lá onde o judeu ia orar, era lá onde o judeu fazia os sacrifícios, era lá onde eles adoravam a Deus. Por quê, irmão? Porque isso era um ritual da lei de Moisés. Então, Cristo já tinha morrido, já tinha feito tudo, não precisaria mais continuar fazendo. Para deixar de fazer, o templo tinha que ser derrubado. E os discípulos interrogam Jesus sobre o templo, que era bonito, em Mateus 23, e ele mostra lá, você não vê tudo isso? Oi, você não vê tudo isso? Né? Mateus 23 ou é Mateus 24? Né? E ele diz, você não vê tudo isso? Eu te digo que não ficará aí pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, meus irmãos, eles ainda viviam nas obras da lei. Não, é no 24, está aqui. Mateus 24 diz, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos e lhe mostraram a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vê tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. E estando ele assentado
no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-lhe: Dizei-me quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, do 1 ao 4. Então, irmão, muitos falsos profetas viriam no nome de Cristo, pregando Cristo, e enganaria muitos. Mas Jesus alertou, disse: cuidado, que os discípulos interrogam quando seria a vinda dele e o sinal do fim do mundo. Mas era daquele mundo, daquela época, daquela era. Era o fim do mundo. O mundo não vai se acabar. O mundo estava se refalando às pessoas. Mundo aqui em Mateus está se falando às pessoas do mundo. Seria o fim daquela geração, seria o fim daquela época. Então, eles interrogam Jesus acerca e pedem um sinal de quando seria a vinda dele. Jesus começa a relatar. E quando chega no versículo 34, Jesus diz: Eu te digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ó, irmão, Jesus já veio. E as pessoas, os falsos profetas estão pregando aí que ele ainda vai vir. Aqui em Atos, tinha uns falsos profetas que não eram crentes, eles eram da seita dos fariseus. Ele era da seita e eles mandavam que guardasse a lei de Moisés. Jesus já tinha morrido, tudo estava pronto, tudo estava consumado, mas eles pregavam aos irmãos dizendo que era necessário fazer a circuncisão, fazer os rituais da lei. Aqui, irmão, quando Paulo fala lá em Romano, porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Andar segundo a carne era andar nesses rituais aqui da carne, porque não andar segundo os preceitos da lei de Moisés, porque andar na carne era fazer os preceitos da lei de Moisés. E para os crentes, irmão, de hoje, andar na carne é se você não se reúne com os crentes. Andar na carne é se você beber. Andar na carne é se você fumar. Andar na carne é se você roubar. Andar na carne é se você se prostituir. Andar na carne é se você fumar um cigarro. Andar na carne é se você andar de bermuda, se você andar de camiseta, aí você está na carne, ele chama você de desigrejado, de desviado, de apostator da fé, deixou Jesus. Mas, irmão, se Jesus me escolheu, como é que ele vai me deixar? Se foi ele que me escolheu, ele disse: não foi vós que me escolheste, eu vos escolhi a vós. Se foi ele que me escolheu, como é que ele vai me deixar? Então, os irmãos entendem aqui que o Cristo, Jesus, ele já veio. A gente somos justificados pela graça e não pelas obras da lei. Lá em Éfeso está falando, Éfeso 2, 8 e 9, está dizendo: sois salvo pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No 9, não vem de obra para que ninguém se glorie. Olha, não vem de esforço físico, não vem de obra. A salvação, ela é de graça, Deus já deu. A salvação é pela fé, a fé é um dom. Essa fé da salvação é um dom que Deus deu. Ela é de graça, você não tem que pagar nada. Então, os irmãos aqui pregavam dizendo que era mista ser circuncidado conforme o uso da lei de Moisés.
tinha que passar pela circuncisão. E qual é a circuncisão de hoje, irmão? É o batismo. O preceito da lei. Eles dizem que você tem que passar pelas águas para você se santificar, para que o velho homem fique nas águas, o velho homem da Bíblia ficou na cruz do Calvário, Romanos 6:6. Andar em novidade de vida, está lá em Romanos 6:5, 4 e 5, 4. Ressuscitamos com Cristo, juntamente com Ele, fomos plantados junto com Ele, Romanos 6:5. Andar em novidade de vida, não daquela forma antiga, está lá em Romanos 6:4. Fomos batizados na morte, aquela morte de Jesus, ele batizou toda a humanidade, 6:3, Romanos 6:3, né, irmão? Então, irmão, não é por obra. Tito também prega, Tito 3:5 e 6, diz que não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo aqui na mente. É o lavar, é um novo entendimento que ele abundantemente derramou sobre nós, sobre quem? Nós quem? Aqueles irmãos lá. Derramou, nós já nascemos com essa bênção. Agora, eu não estudava a Bíblia, não conhecia, não tinha entendimento. Quando é que eu tenho um entendimento? Quando eu abro as Escrituras e leio e entendo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, tinha uns irmãos aqui da seita dos fariseus, que eles, irmão, pregavam dizendo que se alguém não circuncidasse, não fizesse os rituais da lei de Moisés, não podia ser salvo. Mas salvação não é por circuncisão. Salvação é pelo feito que Cristo fez lá naquela cruz do Calvário, e ele já fez. Quem é salvo, já nasceu salvo. Não perde a salvação. Salvação, irmão, não se perde. Por quê? Porque Jesus já fez lá uma vez. Feito uma vez, não poderia mais voltar atrás, porque se alguém perder a salvação, Jesus teria que voltar e desmorrer pelaquele que ele morreu, e uma vez ele praticou algum erro, algum delito, ele perdeu a salvação dele. Teria que Cristo voltar de novo e desmorrer por ele. Cristo já morreu uma vez, irmão. Feito o sacrifício uma vez, morrido uma vez, para sempre, aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Está lá em Hebreu. Quem é que estava sendo santificado? Era aquele povo. Por quem Jesus morreu? Foi pelo aquele povo daquela época. Eu já nasci santo, perfeito, sem ruga, sem mácula, sem defeito. Está lá em Éfeso, capítulo 5, 26 e 27. 5, 26 e 27. Éfeso. Né, meu irmão? Então, nós já nascemos santos, nós já nascemos purificados, nós não precisa fazer sacrifício, não precisa fazer obra. E os crentes dizem que quanto mais sacrifício, melhor. É mentira, irmão. São falsos profetas, são mentirosos, não falam a verdade. Eu estou aqui pregando em linha com a palavra, pregando a verdade para que vocês conheçam a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, alguns, e eles aqui disseram, como Paulo pregava e dizia que não precisava mais fazer a circuncisão, porque Cristo tinha abolido a lei, está lá em Colossenses, capítulo 1, capítulo 2, né? Onde ele riscou o escrito de dívida, né? Colossenses 1 fala sobre isso aí, 1 e 2, Efésios também, lá do 13 ao 15. Efésios 1 fala da nova, né? Que andava nos pecados. Efésios 1
do 13 ao 15, Efésios 2, do 13 ao 14, a inimizade. Aí vai falar Colossenses 1, do 13 ao 15, e Colossenses 2, do 13 ao 15. Leia lá essas 4 passagens para os irmãos entenderem que Cristo já fez, que quem andava naquelas obras era aquele povo daquela época. Nós andávamos nas obras da carne, que está lá em Gálatas, do 5, do 16 em diante, porque nós não conhecíamos isso aqui. Quando nós lemos e entendemos, nós já compreendemos que nós nascemos santos, e quem nasceu santo não pode se emporcalhar. Entendeu, meu irmão? Tem que se manter santo. Não é fazer obra para ser santo, é se manter em santidade. Tá certo, meus irmãos? Então aqui estava dizendo que eles levaram os irmãos aos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos eram o detentor da sabedoria. Então eles levaram para obter o quê? Para obter o entendimento humano. Mas o entendimento que Paulo tinha aqui não era de homem, era de Cristo. Era do próprio Cristo. E o entendimento aqui que eu estou trazendo a você não é humano, não é meu, é de Cristo. Então, irmão, aqui eles levaram os apóstolos, e quando chegaram lá, relataram e disse que era obrigado a guardar a lei de Moisés. Mas, pela lei, irmão, de Moisés, nenhuma carne será justificada. Carne nenhuma será justificada. Olha o que é que diz aqui, Gálatas, capítulo 2. Ó, Gálatas, capítulo 2. Diz aqui, ó. Diz aqui, ó. Capítulo 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Ó, irmão, Gálatas 2,16. Somos justificados pelas obras da lei ou é pela fé em Cristo Jesus? Pela graça. Somos justificados mediante a graça. E não por a obra da lei. Olha, nenhuma carne será justificada pelas obras da lei. Irmão, até aquele povo, da cruz para cá, alguém é justificado pelas obras da lei? Não. É pela fé em Cristo Jesus, é pela graça. A lei, lá em Hebreu, está dizendo 10, que a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoava ninguém. Nenhuma carne, nenhuma, está dizendo nenhuma. Nenhuma é quantas? Uma só? Não, nenhuma. Nenhuma carne é justificada pelos rituais da lei de Moisés. Olha. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo Jesus. Olha, irmão, aqui estava dizendo que se eles tivessem fé, eles, para sermos, não tinha sido ainda. Os dois pactos se cruzavam lá em Jerusalém, lei e graça. Então, eles ainda seriam justificados, porque o Cristo ressuscitado, ele ainda não tinha vindo julgar Israel. Então, eles estavam sendo justificados. Lá em Hebreu diz, para os que estão sendo santificados, eles estavam sendo ainda. Porque se cruzavam os dois pactos. Cristo já tinha morrido, mas os discípulos que andavam com Jesus pregavam a circuncisão. Aqui em Gálatas, se você for lá para o versículo 6, está falando do 6 ao 9.
E Paulo pregava a incircuncisão, a graça. Os discípulos pregavam a lei de Moisés e Paulo pregava a graça de Cristo, o ressuscitado. Então está dizendo aqui, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei ninguém será justificado. Olha, 17. Pois se nós que procuramos ser justificados, olha, eles estavam procurando a justificação. Não tinha sido ainda espiritualmente, Cristo já tinha feito. Mas aqueles irmãos, vamos lembrar de que naquela época, todo aquele pessoal, eles tinham nascido antes da cruz. Então, eles ainda tinham que passar pelos rituais da lei de Moisés, porque eles eram judeus e eles criam que tinham que fazer a purificação pelas obras do corpo. Cristo já tinha feito tudo espiritualmente, mas o templo ainda estava de pé. O sacerdote ainda fazia os rituais. As crianças ainda eram levadas. O sacerdote cortava o pênis. Ainda batizava nas águas. Ainda era obrigado a dar o dízimo. O ministério de sacerdote ainda estava de pé. Ainda estava em efeito ainda, né? Então, 17 aqui, ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Paulo aqui, irmão, ele pergunta, irmão, nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós se achamos pecador? Se nós temos pecado, se nós somos pecadores, se Cristo não tirou o pecado, nós é Cristo ministro do pecado? Então Cristo é ministro do pecado. Ele disse de modo nenhum. Ó, irmão, Cristo, ele é ministro da incircuncisão. Ele é ministro da graça. A igreja de Cristo, ela não tem pecado. A igreja de Cristo, algumas pessoas que não têm entendimento, que ainda não chegou ao entendimento, que não leu a Bíblia, ele anda cometendo obras da carne. Ele não está andando de acordo com a doutrina de Cristo. Por quê? Porque não conhece. Mas o conhecimento está chegando agora. Está chegando aí a vocês. Então, Paulo pergunta, irmão, nós que procuramos ser justificados em Cristo, se nós se acharmos pecador, então Cristo ele é ministro do pecado. Cristo é pecador. Cristo não nos purificou, porque nós somos pecador. Não. Aí ele diz, é porventura Cristo ministro do pecado? Ele disse, de modo nenhum. Cristo, irmão, ele é ministro da incircuncisão. Cristo ressuscitado. Agora, o Jesus de Nazaré, ele era ministro da circuncisão. O Cristo da cruz para trás. Agora, o Cristo da cruz para frente, ele é ministro da incircuncisão, da graça. Não é da lei de Moisés. Então, o 18. Porque se torna a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Paulo estava dizendo, irmão, se eu trago os rituais da lei de Moisés, se eu volto a edificar o que destruí, o que Cristo destruiu, eu torno-me um transgressor da lei. Por quê? Porque Cristo destruiu a lei. Cristo aboliu as ordenanças, Cristo aboliu os mandamentos da lei. Ele disse, se eu torno a edificar, eu torno-me um transgressor da lei. De qual lei, irmão? Da graça. Porque agora estava estabelecido a graça, não precisaria mais fazer aqueles rituais. Então, se
Paulo fizesse os rituais da lei, ele estava edificando o quê? A lei, destruindo a graça. E ele não podia destruir a graça, a lei de Deus, né? Agora não precisava mais os homens fazer sacrifício, né? O 19, olha. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Olha, irmão, se eu vivo na lei, eu estou morto para Deus. Estou morto para a graça. E eu estou vivo para a lei de Moisés. Tenho que cumprir os rituais da lei de Moisés. Paulo escreve, Tiago escrevendo, ele diz, se alguém cumpre a lei legitimamente, a lei é boa. Olha, e você cumpre a lei legitimamente? Você é capaz de guardar toda a lei, porque Tiago escrevendo diz que se o homem errar em um só ponto, ele é culpado de todos. Então, aqui a pessoa, ele só está vivo para a graça quando ele está morto para a lei. Então, Paulo diz aqui o 19, porque eu, pela lei, estou morto. Olha, ele está morto pela lei, pelos rituais da lei. Para a lei de Moisés, Paulo morreu. Ele disse, eu estou morto. Porque eu, pela lei, estou morto. Para a lei, olha, ele estava morto para quê? Para a graça ou para a lei? Para os rituais da lei, para a lei de Moisés. Ele disse, eu estou morto para a lei, para os rituais da lei. Eu não posso ser doutrinado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés mata a graça. A lei de Moisés bota véu. A lei de Moisés não traz esclarecimento, não traz mente renovada, traz mente embotada, culpada. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 de Coríntios, no capítulo 3, do versículo 6 em diante, ele está dizendo que Cristo nos fez ministros de uma nova aliança e não da letra de Moisés, da letra que mata. Aí, quando chega no 13 em diante, ele diz, se não somos como Moisés, que punha um véu sobre o seu rosto, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para aquilo que era transitório. Então, irmão, pregar da lei de Moisés não traz esclarecimento. Você lê, você vê, mas não entra, não entende, não tem entendimento. Por quê? Porque está debaixo da lei. Uma vez vivo para a lei, morto para a graça, morto para Deus. Uma vez morto para a lei, o véu sai, o esclarecimento chega, o entendimento chega, os olhos iluminados. Efésios 1:18. Né, irmão? Então, Paulo disse aqui, olha, porque eu para a lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Quer dizer, só vive para Deus quando morre para a lei. Quer dizer, enquanto eu estou na lei de Moisés, eu estou morto para Deus. Não tenho vida com Deus. Vivo numa mentira, vivo numa feitiçaria, vivo numa idolatria, não tenho entendimento, porque eu tenho que guardar os rituais da lei, tenho que fazer os rituais da lei. E eu pergunto, e a religião faz todos os rituais da lei? Será que tudo que Jesus sofreu, eles fazem? Porque se Jesus é exemplo do que ele fez, então tudo que foi feito na lei sobre Jesus, teria que fazer também. Botar coroa de espinho, ser cuspido na cara, batido com a cana, carregar a cruz, ser apresentado no templo, fazer a circuncisão, fazer a Páscoa judaica. Mas ele só quer o dízimo,
uma ceia, que chama de Santa Ceia, que de santa não tem nada. Isso tudo são rituais da lei de Moisés. Então, se eu cometo esses rituais, eu estou vivo para a lei e morto para a graça. Tá certo, meus irmãos? Aí, Paulo diz aqui, olha, ele diz aqui, olha, para viver para Deus, versículo 19 e o 20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ó, irmão, Paulo estava dizendo, irmão, eu estou morto pelo sacrifício de Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem vivia nele agora eram os desejos de Cristo. Ele estava morto para a lei, ele estava morto para os rituais da lei. Ele estava dizendo, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, não, 21, não aniquila a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, irmão, se a justiça vem da lei de Moisés, se eu sou justificado pela lei de Moisés, então Cristo morreu em vão. Cristo morreu de balde. Não precisaria ele morrer, porque a lei justifica. E se a lei justificasse, o 16 está dizendo que nenhuma carne será justificada pela lei de Moisés. Então, irmão, vou deixando aqui a graça e a paz, né? Aí, aqui em Gálatas, se você vier para Gálatas, no capítulo 3, no versículo 10, olha o que é que diz, Gálatas 3:10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazer. Olha, se não cumprir aquele que quer se justificar pelas obras da lei, Paulo escrevendo aqui, com entendimento, com esclarecimento, ele diz que todo aquele que se justifica pelas obras da lei, eles estão debaixo de maldição, porque nenhum ser humano é capaz de cumprir os 613 rituais da lei, e tendo transgredido em um só ponto da lei, ele seria apredejado até a morte. Então, eles estão debaixo de maldição, eles estão aniquilando, anulando o feito da cruz de Cristo, porque nenhuma carne será justificada pela obra. Porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Olha, se permanecer nas obras da lei, que está escrito nas obras da lei, aquele que permanece para fazê-lo, ele está debaixo de maldição. Então, se você tentar ser justificado pelas obras da lei, você está debaixo de maldição. Porque Deus deu essa revelação a Paulo? Porque ele sabe que ninguém seria capaz de cumprir a lei. O 11. E é evidente que pela obra da lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ó, irmão, o 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Olha, o homem, ora, a lei não é justificado pela fé. Ó, irmão, quem cumprir a fé, quem cumprir
a fé, quem seguir por ela viverá. Porque a obra da lei, nenhuma carne será justificada. Não tem justificação pela obra da lei. Quem está nas obras da lei está debaixo de maldição. E obras da lei é viver na lei de Moisés, os rituais da lei, que é o que a religião hoje prega aí nas igrejas. Todos os rituais da lei, tudo que Cristo aboliu na lei, eles tiraram lá e jogam no seio, na mente dos irmãos, contaminando os irmãos e não trazendo esclarecimento, e os irmãos não entendem, e é sabatinado. Quando a verdade chega, eles não acreditam. Irmão, vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo que está em vocês. Que Deus continue abençoando. Dê um joinha, se inscreve no canal. Irmão, todos os versículos que eu citei, vocês coisas. Ó, irmão, eu gostaria que os irmãos sentissem o desejo de alguém contribuir. Eu gostaria, irmão, de ter um telão para a Bíblia estar assim, ó, exposta, ó, num telão assim, ó. Um monitor e tudo para a gente ir narrando assim, ó, apontando o versículo, mostrando na Bíblia. Aqui, irmão, não tem como eu mostrar, só tem como eu ler. E às vezes, na empolgação aqui, antes de ontem, eu até citei uns versículos, a gente cita às vezes uns versículos errados, porque a gente passa de um texto para outro, de uma carta para outra, é perto, aí a gente pensa que está em Éfeso, está em Gálatas, aí pensa que está em Gálatas, está em Éfeso, aí às vezes a gente está em Éfeso e comenta Gálatas. Ontem mesmo eu estava em Éfeso e comentei Gálatas, no versículo aí 25 e 26, 25 e 26, onde eu trouxe um esclarecimento aí, eu estava revendo a mensagem, aí eu estava em Éfeso e apresentei o livro de Gálatas. Gálatas 5, não é, era Éfeso 5. Então a gente às vezes erra. E estando escrito aqui no telão, a pessoa ia ver lá, Gálatas, VF, né? Aí a gente toda a vida tem que estar narrando a carta, o capítulo e o versículo para os irmãos acompanhar aí. Então, se algum irmão sentir a contribuição, querer contribuir para o canal crescer, eu não vou deixar de pregar as mensagens, irmão. Mas se alguém não contribuir, o canal não vai crescer. Eu vou estar pregando as mensagens, mas o canal não cresce. Agora, no sistema religioso, aonde lá não há verdade, aonde lá é o engano, e o interesse é só arrancar dinheiro de vocês, as pessoas contribuem e com alegria, contribui não, é constrangido, as pessoas lhe roubam, vocês ouvem mentira, come, dá com satisfação e ainda diz que estão na presença de Deus. E ainda diz que conhece a Bíblia e anda na verdade. Mentira. É numa idolatria, numa feitiçaria, numa mentira. Lá não há verdade, porquanto os pregadores conhecem e não têm interesse de trazer a verdade a vocês, porque essa verdade, o cofre, em vez de ficar assim, ó, vai ficar assim. Vai esvaziar. Tá certo, meus irmãos? Então, mexeu com dinheiro, eles vão enganando eles vão enganando vocês e vão empurrando com a barriga e vocês vão sendo debriados e ensinados no caminho errado e um dia vai ter uma grande surpresa porque pensa em chegar no lugar que vocês querem e não vão chegar porque passou a vida inteira andando na mentira. Deixa a graça e a paz, se inscreva no canal, dê um joinha, dê um like. E graça, Pai. Graça e paz. Abba, Pai, em nome de Jesus, de Deus, amém.